Boa tarde, gente. Hoje, meu nome é Gabriela e hoje eu vou falar um pouco sobre a privacidade na parte de coleta de dados dos clientes, né? Então, para a gente entender um pouquinho do desafio, né? Qual a visão do marketing com relação à LGPD e à privacidade, eu trouxe só um pouquinho eu trouxe para vocês, né? O princípio, né? O que é a LGPD? A LGPD, ela é uma série de obrigações que foi estipulada para as empresas e para as organizações, né, sobre a coleta de dados, o armazenamento, o tratamento e o compartilhamento desses dados. No caso do marketing, online ou offline, né? E dando um parâmetro, nada mais do que dar ao usuário o poder dele de definir, né, de decidir se os dados deles poderão ser usados, como poderão ser usados e se poderão ser usados, né? E qual dado, na verdade, ele disponibiliza para as empresas, para as organizações, para os parceiros, enfim, para uma série de tratativas, né? Devido a isso, uma pesquisa da PwC ela ouviu mais de 5 mil pessoas ao longo de vários países, né? Em vários países. E para entender com qual era o problema, o desafio que essas pessoas, que esses usuários tinham com as organizações, né? Então, era confiança. Então, ela mostrou para a gente que 84%, né, dessas pessoas, desses usuários, eles perdiam a confiança nas organizações, nas empresas, devido à violação de dados, devido a vazamento, devido à má utilização desse dado que foi fornecido ou não, né? Trazendo isso um pouco para o marketing, né? Quando a gente quis entender, né? Quando o profissional do marketing ele precisou entender como era e qual seria o impacto que isso traria, a gente precisou fazer uma análise. Qual foi essa análise? Como normalmente, além de eventos onde a pessoa entrega os dados, né, livremente, a gente tinha várias formas de coleta de informações, né? Uma delas é a famosa cold call. Tem um número ali de telefone, tem um celular, vou ligar para a galera e vou tentar gerar uma oportunidade. Da onde ele conseguiu? Você conseguiu da onde esse dado? Por que você está falando comigo? Eu nem te conheço. Então, o marketing ele tinha esse poder de intrusão, na maioria das vezes, através de uma ligação ativa, né? Qual era um dos outros itens que nós fazíamos também, né? Que o marketing fazia também? Era a compra de listas. Tem empresas especializadas, né? Que se davam ao trabalho de recolher esses dados, de utilizar ferramentas para essa coleta de dados sem a identificação do usuário, sem ele entender. E aí, isso você comprava, você seminava, você inseria isso em várias ferramentas para a gente conseguir ter contato. Mas da onde veio esse dado? Quem que forneceu? A qualidade dele está ok? Também não tínhamos como definir. E a famosa troca-troca de listas, né? Ai, amiga, você é do marketing também? Vamos trocar o nosso mailing para a gente entender, para a gente tentar gerar oportunidades, já que a gente é do mesmo nicho? Como que ela conseguiu esse dado? Como que eu consegui esse dado? Então, foi um desafio, porque a gente precisou se reinventar, né? Como que a gente vai se adequar a isso? Eu não sei da onde todo mundo, todos os meus usuários, todos os meus contatos da minha lista nasceram. Da onde eu consegui? Você consegue? Você tem uma base de 5 mil contatos. Eu sei de cada um, quando eu peguei no evento tal, da lista tal. Não, né, gente? Então, o que foi necessário fazer? Primeiro, a gente precisou entender onde a gente começa. Qual é o nosso ponto inicial para entender? É olhar dentro de casa. É um mapeamento. O que eu tenho? Para que eu tenho esse dado? E o que eu vou fazer com ele? Então, aqui a gente pega muitos, dando exemplo, né?
Um exemplo que a gente vai no shopping, por exemplo. Muitas vezes o shopping ele disponibiliza um Wi-Fi para você. Aí a gente vai lá e baixa o programa e tenta acessar. O que acontece? Por favor, forneça o seu CPF. Mas eu só vou usar o Wi-Fi. Para que você quer usar o meu CPF? Uma coisa não condiz com a outra, né? Não tem o porquê. Então, você fazendo esse mapeamento de dados, é necessário esse dado que eu tenho? Além de nome, cargo, empresa, eu vou precisar de algum outro dado? Por que eu armazenei esse dado? Qual é a finalidade desse dado? Eu devo manter esse dado ou não? Então, essa foi o primeiro ponto que o marketing precisou, o marketing, as empresas, as organizações em si, né, precisaram entender para ir para o segundo passo, que era o quê? Vamos caminhar e vamos entender. Então, isso nos possibilitou ter visibilidade. Então, uma visibilidade que a gente conseguiu analisar esses dados e entender em qual base legal cada um dos meus contatos seria vinculado. No marketing, falando propriamente do marketing, a gente utiliza duas bases, as duas bases mais frequentes, que é o consentimento, aonde o usuário ele realmente vai lá e diz, não, eu quero receber, aqui está o meu e-mail, aqui está o meu telefone, você pode entrar em contato comigo e você pode me mandar informações. Ou a base de legítimo interesse, que é o que para começar, para a gente conseguir arrumar essa base, foi o que nos ajudou, que é o legítimo interesse no sentido de nós temos uma relação contratual, nós temos um contrato de trabalho, eu estou te fornecendo tecnologias, você está adquirindo essa tecnologia ou este serviço. Então, eu entendo que você tem um interesse, né, de receber as minhas comunicações, de receber as minhas ligações, então a gente atrela o nosso cliente ao legítimo interesse. E com isso, entendendo todo esse cenário, o que a gente faz? A gente tenta ter um consentimento retroativo, a gente faz uma análise trimestral, semanal, para entender se aquele cliente ainda está na nossa base, se aquele cliente quer estar na nossa base, por que ele não está engajado, por que ele está engajado, por que ele não abre mais os meus e-mails, e a gente faz um consentimento retroativo. A gente conseguiu fazer um consentimento retroativo dessas bases, desses contatos e desses usuários, né? Aí a gente para pensar e fala, tá, como eu vou conseguir obter o consentimento? Como eu vou conseguir que este cliente, que este usuário, né, que essa pessoa forneça os dados dele para a gente estabelecer uma relação, estabelecer essa confiança, né? Qual foi a saída que a gente achou? O marketing de conteúdo, que é o famoso inbound marketing, ele já vem crescendo há muito tempo, mas ele virou uma ferramenta muito forte quando a gente trata de LGPD. Por quê? Porque você informa para o cliente, você nutre o cliente com informações diferenciadas, com assuntos relevantes. Então, para ele, é totalmente a troca fica parceria, né? Então, assim, eu te dou o meu dado e você me fornece informações. Então, o marketing de conteúdo, ele serve para isso, né? Vamos atrair o cliente, eu sei do que eu estou falando, eu posso te ajudar, vamos estabelecer essa relação de confiança. Lembrando sempre que isso, na LGPD, nós nunca podemos dar uma coisa em troca de outra. Exemplo, a caixinha de eu quero receber comunicação nunca deve ser obrigatória de ticar e sempre deve estar em branco, opcional. E isso não pode impedir o nosso cliente, o nosso prospect, de receber o que nós estamos oferecendo gratuitamente. Um outro ponto é a diferenciação desses materiais, através de eventos, através de feiras, através de webinars. Então, não apenas no conteúdo de inbound, mas também em eventos, em diferentes cases de
de disseminação de conteúdo, né? De disseminação de conhecimento. Então, é você fazer diferente para aquele cliente entender que vale a pena a gente estabelecer essa relação com o consentimento dele, né? Segmentação clara. Quando a gente fala de uma segmentação clara, eu vou usar este dado para isso. Newsletter. Você está disponibilizando o seu dado para comunicação via telefone, para comunicação de boletins, que no nosso caso a gente fornece boletins de segurança. Então, é deixar claro para o cliente como que a gente vai usar, como nós utilizaremos os dados que ele nos forneceu da melhor forma possível. E a transparência. Quando a gente fala em transparência, é onde o cliente ele tem a visibilidade de que você vai usar este dado e se ele precisar esclarecer com você, peraí, Aiblis, eu não lembro quando eu te forneci esse dado, você consegue? Você tem essa informação? Sim, a gente tem. É a transparência, o estabelecimento da confiança. Você me forneceu este dado em tal data, neste evento. O que nos deixa livre de qualquer tipo de sanção. Eu trouxe aqui, eu pus o Chatbox, porque o Chatbox, ele é uma ferramenta que a gente pode colocar em tecnologia também, óbvio, mas de utilizar a ferramenta, as tecnologias a nosso favor. Em 2 pontos, a gente pode dizer. A tecnologia, ela nos ajuda, né? A ferramenta, ela nos ajuda a mapear melhor esses dados, como nós vamos armazenar e ter estruturado da onde veio, para onde vai e para que usamos. No nosso caso aqui, o que eu posso utilizar como exemplo é o RD Station. Ali ele me dá todas as informações que são necessárias, se o cliente quer, se o cliente não quer, segmentar a lista de para onde ele vai, qual é o interesse. E o chatbox, eu coloquei ele aqui porque quando você usa um chat para conversar com um prospect ou para conversar com um cliente, é uma relação ali tete a tete. Então, é muito mais fácil ele fornecer esse consentimento do que se ele falar com uma caixinha de sim ou não, eu aceito receber comunicação, né? Então, o chatbox, ele tá se tornando uma ferramenta muito importante para esse tipo de abordagem. Claro, está crescendo ainda, não é em todos os momentos e em todas as ações que a gente consegue, mas ele é uma ferramenta promissora. E a exploração das redes sociais. Peraí, Gabi, como que a gente vai explorar as redes sociais? Ali, nós, os usuários, os clientes, os prospects, eles colocam informações gratuitamente. E muitas vezes, sem pensar, nós damos insumos para as empresas, porque a gente consegue fazer um mapeamento. Como? Como que eu vou chegar nesse cliente? Qual é o interesse? O que ele curte? O que ele segue? Né? Qual é a página? Qual é a empresa? O que ele comenta? Ali a gente consegue fazer uma análise dos usuários para gerar o conteúdo, para gerar a diferenciação, a segmentação clara. Então, explorar as redes sociais é nessa parte de análise, de entender o comportamento da nossa persona, né? E com tudo isso, o mais importante, que foi o que eu falei lá na frente, é a confiança que você estabelece. Porque o medo dos usuários, como vocês viram lá na frente, de 84%, é que as pessoas têm medo e perdem a confiança por causa dos seus dados vazados. E o que tudo isso tem a ver com a gente? Com a gente que eu digo nosso nicho, a segurança da informação. A gente fez um paralelo de LGPD, de marketing, e agora puxamos o nosso segmento, que é o SI. A segurança da informação, na verdade, assim, vou inverter. A privacidade, ela sempre esteve muito forte em segurança da informação, porque a privacidade, ela é importante neste segmento em que a gente atua, né, com os nossos clientes, são dados, são informações importantes, então, sempre teve esse cuidado, né?
E quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem os pilares dela. Não temos? É a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade de como vamos trabalhar as informações, o ambiente do cliente. O que não é muito diferente da LGPD, fazendo um paralelo, né? Que é o acesso do dado, a qualidade do dado, a transparência das informações e a segurança com qual a gente trata todos esses dados. Então, assim, para o nosso nicho, para a segurança da informação, quando a gente fala em LGPD, quando a gente fala em privacidade, a nossa persona, ela está imbuída nessas boas práticas. É o dia a dia dela, né? É o dia a dia dela prover a segurança, prover a integridade das informações. Então, a gente tem que saber lidar, a gente precisa saber lidar e a gente aprende a saber lidar com esse paralelo da LGPD com a segurança, porque é muito importante a gente conseguir mostrar para os nossos clientes que isso já está no nosso DNA e que a gente só está melhorando, né? A gente só está aprimorando os nossos serviços com base em uma lei que nós já seguíamos, que é a LGPD e a GDPR, hoje em dia. Então, eu trouxe um pouquinho para vocês o que eu achava importante, o que eu acho importante, e um pouquinho dos desafios que o marketing, né? Que as pessoas do marketing, como a gente faz para gerar as oportunidades e trabalhar esse quesito confiança com o cliente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção, pessoal.